Na verdade, eu vivo quase trancada aqui dentro, né? Anteriormente, antes de eu me aposentar, eu gostava de ir nas escolas. Eu escrevia umas histórias infantis, né? E ia ler para as crianças, né? Mas depois que eu aposentei, eu passei uns 4 anos morando na zona rural, na barragem, no Rio Piracuruca. E teve a pandemia, eu vim para cá e depois disso eu... Atualmente, assim, vou só ao supermercado e volto. Não saio assim mesmo quase de casa. O seu nome completo é? Tereza Cristina Cerqueira de Souza. Inclusive, as obras que estão na Academia Literária Lima Barreto, né? Elas estão com o meu nome completo. Eu não botei o meu pseudônimo Flor de Caju, né? Coloquei mesmo, foi o meu nome completo lá. Que a participação lá é de mais de 350 antologias. Né? Que eu comecei mesmo a querer escrever porque um dia a professora Chimendes, de Piripiri, disse assim para mim: quem não escreve não é escritor, né? E eu gostava de escrever histórias, principalmente as infantis, né? Às vezes algumas de amor. E eu fui e publiquei um poema no Recanto das Letras, que é um site da internet, né? E depois um escritor já falecido de Teresina me ensinou a Câmara Brasileira de Jovens Escritores do Rio de Janeiro e eu resolvi participar e fui aceita, né? E aí depois disso eu fiquei regularmente, mensalmente eu participava de contos e de poesias, às vezes até de algumas crônicas. Aí quando houve a pandemia foi que eu me afastei mais. Quem foi esse escritor de Teresina que lhe ajudou? Foi Luciano Almeida, né? Ele já faleceu, né? Acho que foi problema do coração, 2019, foi 2010, coisa assim. E esse pseudônimo Flor de Caju, conte a história dele. Porque eu gosto muito de flores, né? E eu procurei uma flor que representasse mais o Piauí, Piracuruca, como aqui vende bastante castanha de caju, né? Pó de carnaúba e castanha de caju, então eu resolvi colocar flor de caju, né? Achei que fosse assim, a mais apropriada, né? Lindeza demais, a Maria. Pois é. Perfeito. E a senhora, a sua profissão, a senhora foi professora, né? Sim. Conte um pouco aí da sua área, do tempo que a senhora trabalhou, quando a senhora começou. Na verdade, Agostinha, essa história ela é bem antiga, né? Porque eu fui professora do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, né? E eu ainda tinha 17 anos, fui substituir uma professora que estudava junto comigo no ensino médio, e ela doente, eu estudava junto com ela, ela me pediu para eu dar aula enquanto ela estava doente. Aí no ano seguinte, ela conseguiu para mim uma vaga como professora auxiliar do municipal, e isso em 1980, e em 1982 a minha carteira foi assinada e eu comecei a trabalhar para a prefeitura como alfabetizadora, né? E que eu gostei bastante. Quando foi anos depois, eu passei no concurso do Estado, aí fui para o ensino fundamental 2, depois ensino médio, a prefeitura também me colocou no ensino fundamental 2, e por volta de 2014, depois de tanto pedir, me voltaram para o ensino fundamental 1, e eu tive assim a minha grande experiência de dar aula para os meninos do 2º ano, que antigamente era a primeira série, né? Que ele já é para chegar assim no município, ele já conhecendo as sílabas simples, o alfabeto, né? Nem que todos não cheguem com essa formação, mas eu gostava muito porque eu gostava de contar história para as crianças, e às vezes tinha alguma criança que gostava de desenhar, eu pedia para desenhar do quadro, em cima do desenho eu criava uma história, né? Então eles adoravam aquilo. Aí para mim aquilo era uma maravilha, eu me realizava. Só que aí depois chegou a aposentadoria, né? E aí eu resolvi ir para a zona rural. Eu
escrevi assim mais algumas histórias e escrevi umas historiazinhas e estão no computador um dia sendo publicadas, né? Histórias infantis. Qual a diferença da Tereza Cristina da cidade para a Tereza Cristina que foi para a zona rural? O que é que mudou? Na zona rural você tem assim aquela despreocupação de horário, né? Você fica assim mais livre. Essa aproximação que você tem com a natureza, de você se sentar e você sentir o vento batendo assim nas folhas das árvores, de você ouvir como é perto do rio, quando dá um vento à tarde, você ouve aquela ventania na margem do rio, né? E você vê assim os pássaros, porque mesmo que você não veja, você ouve os pássaros assim, aquela revoada, né? E aquilo dali lhe traz assim, uma paz de espírito tão grande que você, na cidade, você às vezes tem compromisso com o horário, tem compromisso com família, e você não tem tanto essa oportunidade de ficar assim mais livre, mais solta, né? Com mais liberdade, eu acho. Feliz, porque você encontra assim dentro da Agostinho aquela paz de espírito que lhe dá, de quando você realmente está bem. É porque, como disse a Cecília Meirelles, a felicidade, ela é fugaz, né? Você não tem aquele momento completo de felicidade, né, meninos? Você, uma hora você está bem aqui, aí chega uma pessoa, lhe conta uma notícia triste, trágica, e você já muda. Mas também você pode estar com problemas e chegar uma notícia boa, que sua filha passou num concurso do Estado, que agora vai ter a segurança no trabalho, né? Aí você já se sente melhor. Então, aquele momento que você tem de se sentir bem, você tem melhor na zona rural do que na cidade. O que é que Piracuruca representa para a senhora? Na verdade, o meu mundo todo é em volta de Piracuruca. Eu não conheço muito fora de Piracuruca. Já morei em São Paulo, mas morar em São Paulo, para quem vive dentro de um quarto, não é morar em São Paulo, né? Eu já estive assim, em algumas outras cidades também, visitando, né? Fui em Brasília, fui no Ceará. Mas Piracuruca, para mim, é o lugar do sossego, de você dizer assim, eu quero ficar aqui, eu sou daqui mesmo. Eu me sinto bem aqui. Mesmo que a cidade hoje tenha crescido, que quando eu comecei a trabalhar, eu sabia assim, este menino é filho de tal pessoa, este é filho de tal pessoa. Hoje em dia já não é assim. Mas eu estive, por exemplo, hoje eu fui visitar uma pessoa num hospital. Não era horário de visita, mas eu cheguei e disse para a pessoa que estava lá, o porteiro, eu disse, ô meu filho, eu vim por essa razão, porque o sol é muito ruim para mim e tudo. Professora, se lembra de mim? Não, pode entrar. Não é? Então, estes momentos que eu tive aqui em Piracuruca, de eu ir para um lugar e encontrar aqui uma pessoa e dizer, professora, professora, eu não vou estar em outro lugar. Então aqui eu me sinto bem, eu me sinto realizada, eu me senti em casa, né? É uma cidade boa. E a senhora se sente valorizada no que a senhora produz, as pessoas aqui conhecem as suas obras? Eu acho que os estudantes atuais nem tanto, né? Só quem fica em Facebook. Né? No Facebook é mais, porque eu gosto de publicar haikais no Facebook. Então, na verdade, quando você me falou de quem tinha me orientado no início a escrever, o Luciano Almeida foi que me introduziu no haikai, né? Depois eu encontrei na internet o José Marins, que é do... não me lembro, eu sei que é da região, que é no Rio Grande do Sul, não sei
se é Santa Catarina, não me recordo, que ele encontrou algumas coisas minhas e até publicou no site dele, né? Uma entrevista comigo. Então, os jovens atuais, só se eles forem no Facebook que eles encontram mais o haikai, porque eu acho melhor publicar o haikai, porque já que é uma poesia curta, mais concisa, que ela fala mais da natureza, né? Que é aquela que lhe permite dar assim, uma sensação de um momento presente, de uma imagem. Eu acho melhor, e o jovem hoje gosta de coisas curtas, rápidas, então eu acho melhor de publicar o haikai no Facebook. Inclusive o meu Facebook é para isso, né? Então se os jovens forem no Facebook, eles encontram mais textos meus. Inclusive alguns mesmos dos meus alunos, às vezes dizem para os filhos, olha, professora, flor de caju, né? Alguns gostam de usar o pseudônimo, né? Aí é que eles têm mais esse contato assim com o meu trabalho. E você já publicou muitos livros? Um livro só meu mesmo não, né? Só no Amazon que eu publiquei um de poesia, um de contos eróticos, né? Mas não tive muita receptividade. E só nas antologias do Rio de Janeiro, que eu já participei de mais de 350, né? Das antologias. E publico também das letras no site. E também antes eu publicava muito num blog, né? Mas depois eu afastei um pouco. Agora, como eu estou dizendo, eu uso mais o Facebook, né? Porque eu gosto muito do haikai, né? Aquela poesiazinha, eu não sei se vocês estão lembrados, né? Que ela é de origem japonesa. Sim, que ela tem 3 versos com 5 sílabas poéticas, né? Às vezes ela tem assim um kigo, né? Que é uma quebra de uma oração que ela pode lhe mostrar uma estação, um período sazonal, né? E depois você tem a outra oração que ela às vezes são com os 2 versos, né? Então eu gosto muito de publicar o haikai, né? Mas eu também eu escrevo também sonetos, né? Eu gosto de contar sílabas poéticas, de metrificar, né? Gosto dos decassílabos, né? E aqui e acolá gosto das rimas raras, né? Das rimas ricas. E os contos, principalmente os infantis, né? E aí eu uso muito assim, como você diz, o que é que Piracuruca representa do que é meu mundo? Porque a minha poesia, ela está mais voltada assim para Piracuruca, para o Piauí. Porque o meu espaço geográfico, ele é desse contexto, né? Então, se ele é desse contexto, eu escrevo mais sobre isso que eu vivencio, né? Então, eu gosto de escrever sobre os animais, né? Que eu conheço, e sobre as plantas, né? Por exemplo, a poesia que ela foi para a abertura deste livro, né? Olha, Flores da Caatinga, tem aqui até, ela é uma poesia que ela foi uma flor na caatinga, né? Olha. E aí a gente vê aqui uma flor de mandacaru, né? Que a gente vê, né? Ele é um livro bilíngue e aqui me pediram a autorização para botar como prefácio do livro, né? A senhora pode ler pra gente? Posso, com prazer. Uma flor na caatinga. Dentro da caatinga nasceu uma flor tão singela. Ela veio assim, rebentando o dia, numa formosura plácida com seus mistérios. Nua, na capoeira fria, olhos postos no céu, abraçando tudo, cingindo de cores toda a mata que morria ao raiar do dia. A flor do mandacaru, ela nasce, na verdade, de manhã. De manhã, né? De manhãzinha cedo que ela nasce, né? Então
que eles para que o ofício, né, que é do Instituto Nacional do Semiárido, que mandaram me pedir para eles queriam valorizar a beleza do semiárido de forma que repercuta na sua conservação e uso sustentável, né? É do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2011. Isso aqui. Como eu tenho 2, quando vocês forem, eu vou dar um a vocês. E também, aqui uma vez me convidaram para uma participação também em antologias. E veja, palavra e arte. Passe bem aí para Ana, meu bem. Eu vou dar aqui a vocês esse Palavra e Arte, olha. Ele é de 2017, né? É Tereza Cristina Cerqueira e outros autores. E quando eles me convidaram, eles disseram que era para eu escrever umas 10 poesias, que eles iriam selecionar algumas para botar na antologia. Na verdade, as 10 foram selecionadas, né? Aí tem também, a início é uma Flor da Caatinga, né, olha. E tem outros autores, né? Aqui são essas aqui, essas outras eu escrevi só para este livro mesmo, né? Tem uma bem aqui, ó, Foi Tudo uma Minhoca. Aqui, quem cresceu aqui em Piracuruca ia pescar no rio e a isca era minhoca, né? Não é, hoje em dia que o povo já usa outro tipo de isca, né? Sim. Inclusive meus irmãos, eles usam até ração de peixe, né? Uma minhoca saiu do chão e deitou-se na areia úmida, inerte, na imensidão. Sonhou que se arrastava pelo mundo e que deleite está de arcos abertos. Mas o sol veio com sua claridade. E como todos os sonhos se dissipam um pouco, a minhoca moveu seus anéis e cavou a terra com intensidade. Não sei como ela não se quebrou, pois aquela minhoca, cá para nós, era já de muita idade. O pobre da minhoca. Maravilha. Dona Tereza, o que é ser uma mulher poetisa, diferentemente de um homem poeta? Eu não tenho nada contra os homens, né? Mas eu acho assim que a mulher às vezes é mais sensível. A sensibilidade feminina de algumas coisas, acho que o homem nunca vai conseguir. Por exemplo, o sentimento que você tem de maternidade, né? Esse sentimento um homem nunca vai ter. Então eu acho que a mulher, como ela tem esse sentimento, quando ela vai falar, porque eu sei que o eu poético se apropria de sentimentos, né? Só que quando você já sentiu o prazer, eu digo que é prazer, de você sentir de dentro dos seus seios sair um leite para os seus filhos. Isso um homem nunca vai sentir. Então, mesmo que ele se aproprie, o eu poético se aproprie queira se apropriar deste sentimento, a profundidade do que ele chega a ser dentro de você, quando você está vendo que o seu próprio ser está alimentando outro ser, eu acho que o homem nunca vai conseguir se apropriar disso. Do contrário também, algumas outras sensações, né? Porque às vezes quando eu já escrevi contos, eu já escrevi como se fosse um homem, né? Mas eu não creio que talvez eu possa ter pecado por não saber me apropriar muito do sentimento masculino, né? Então eu acho que o feminino, né? Mesmo que a poesia tenha começado com o masculino, você que é professor de história, né, doutor?
sabe que começou tudo foi com os homens, né? Que inclusive os homens se vestiam até de mulheres, né? Não era permitido isso à mulher. Mas eu acho que esses sentimentos femininos, os homens não sentirão. Então eu acho que assim, a diferença é bem, para mim é bem por aí. Aqui a senhora chegou a ter alguma barreira, assim, no início que a senhora se apresentava como poetisa, as pessoas entendiam, a senhora pegou assim alguma fase de preconceito por ser poetisa? Não, nunca tive fase de preconceito. Às vezes os jovens, como eu digo, se você for falar muito, eles não querem me ouvir, né? Por exemplo, se você for falar para criança e for uma história que prenda a atenção da criança, que você consiga fazer com que ela se perceba dentro daquela história, como participante daquela história, não é? E eu não me lembro de quem é O Sapato que Miava, qual é a autora, que você vai ler a história para a criança e você pede para a criança participar junto com você, não é? Então aquilo está aprendendo, então você tem a atenção. Então o jovem, você teria que ser assim, acho que um tipo de poesia mais do mundo deles, da vivência deles. E a minha eu acho assim, ela mais bucólica, né? Eu não acho assim ela muito emotiva assim. O jovem hoje em dia eles querem assim essas coisas mais tipo eróticas assim, né? Romântico erótico, né? Não digo pornográfico, né? Digo o erótico daquele da sensação, do prazer, né? E eu acho que prenderia mais a atenção deles, mas preconceito nunca tive, de forma alguma. O Sapato que Miava é da Silvia Ortoff. Ah, Silvia Ortoff, né? Pois ótimo. Não é linda? Que é muito bom para você ler para as crianças. Uma vez eu escrevi, eu não lembro, a história foi a coruja que viajava, a coruja viajante. Recordo que eu fui a uma escola e eu arranjei uma malinha emprestada, daquelas de madeira, né, pequenininha, que antigamente tinha. Nossos avós aqui tinham essas malas, né, e eu fui com esta malinha para dizer que era a coruja viajante. Depois, uma outra vez, eu tive uma escola dizendo que era, contando história de borboletas, né, para as crianças, e fiz até umas asas, e costurei uma roupinha, né, porque aqui em Piracuruca é mais difícil de você encontrar essas roupas para você vestir e onde você comprar, né. Então aí aquilo dali prende muito a atenção da pessoa, né? É bom você contar a história e você ver que a pessoa está presa naquilo do que você diz, né? Aqui em Piracuruca tem alguma roda de leitura, assim? Não, o doutor João Carvalho, ele tentou aqui trazer do Grupo Ágora, sim, né? Lá de Teresina, que eu participei com ele algumas vezes no Grupo Ágora, mas não deu muito certo, né? Se os jovens têm aqui alguma roda de poesias, eu desconheço, né? Não vejo muito. Às vezes assim, a escola, por ocasião do Dia da Poesia, ela promove, ou então no final do ano, de formatura das crianças do primeiro ano, segundo ano, elas promovem publicar um livrozinho e tudo mais, mas eu acho que para por aí. Sistemática. Lembrando aqui que eu fiquei de buscar a Milka, e eu acho que é por isso que ela não chegou ainda, né? Tô esperando ela responder e vou lá buscar. Dona Tereza, qual foi a pergunta que a senhora sempre quis responder e nunca lhe fizeram? Se alguém me amou.
se eu fui amada, né? Eu sempre quis que me fizessem essa pergunta. Se eu senti o que é ser amada. Porque eu casei cedo, aos 16 anos. A mamãe. Mãe, eu tô sendo sincera. Então, meu ex-marido, nós tivemos 4 filhos, nos separamos e ele, para mim, ele dizia que nunca tinha me amado, né? E depois que nós separamos, eu arranjei uns namorados e tudo, né? Mas me senti assim me senti que era amada, eu nunca senti. Eu não falava nada. Até que, com o tempo, isso caiu no esquecimento, vieram, os filhos casaram, vieram os netos, e eu me senti completa por saber que sou amada por meus filhos e por meus netos. Isso preencheu o vazio. Hoje em dia eu já não tenho mais isso, né? Recordo que quando eu comecei a publicar no Recanto das Letras, eu publicava textos românticos, às vezes até alguns eróticos, né? E alguns escritores comentavam, não vá com muita sede ao pote, vá com calma, vá devagar, né? E era porque eu achava que eu mostrava naquilo um desejo de querer encontrar alguém, né? Mas aí, como eu disse, quando eu comecei, os filhos casaram, eu comecei a ter os netos, esse vazio foi preenchido. Sim. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Mas a pergunta que eu queria que um dia me fizessem, você fez. E como é que você responderia essa pergunta? Pois é, eu responderia que hoje em dia eu sei o que é ser amada, pelo amor fraterno, amor materno, mas o amor carnal de um homem, eu nunca soube. Saber que me amava mesmo, aquele amor de você encontrar paz ao lado de alguém, de você se sentir bem ao lado de alguém, de você ser você mesma ao lado de alguém. Porque quando às vezes você está conquistando alguém, você sendo conquistada, dificilmente naquele momento você é você. Você está mostrando um papel, uma pessoa que você quer passar, ou que a pessoa quer enxergar, né? Então hoje eu me sinto bem. Eu me sinto feliz, não tenho pressões nem dentro de mim mesma de que não tenha, isso passou. Superou. Superei. Às vezes você lembra assim, que já estou divorciada há quase 30 anos. Né? Você pensa, você vê um casal e você diz, oh, coisa linda, né? Mas não com o sentimento de desejo de ter aquilo, mas de você se sentir bem, de ver os outros bem, né? Mas não por você querer. Não me lembro mais disso. E fale dos contos eróticos aí, como é que funciona isso? Os contos eróticos eu os escrevi no Recanto das Letras, como Tereza Batista. Acredite que eu esqueci até a senha, só se eu entrar de novo no Recanto das Letras e pegar a senha, né? Lá no Recanto das Letras. Você nunca viu não, Milka? Não, eu já li outras coisas. E tem no Amazon Cris Cerqueira, eu botei como Cris Cerqueira lá no Amazon e publiquei um livro de contos eróticos. Mas eu também acabei esquecendo, os netos foram chegando e eu fui largando de escrever e esqueci. Dona Tereza, a senhora é uma pessoa ideal para a gente fazer uma pergunta importante que
a gente tem circulado aí nos lugares, conversado com as pessoas na feira, na igreja, e muita gente reclama dessa coisa da preservação do patrimônio, né, histórico ali do centro, porque muita gente acha que uma parte acha que é certo, outra parte diz que é errado, uma parte diz que o IFAM está certo, outra parte diz que o IFAM está errado. Como é que a senhora avalia esse contexto da preservação? Meu bem, eu vou ser sincera com você como moradora daqui do centro, certo? Por exemplo, essa rua, a minha rua aqui da frente, ela é tombada. Quando você anda no calçamento, mais ali adiante, eu sei que foram retiradas as pedras do rio Piracuruca, né? Que quando eu era criança, estavam construindo este calçamento. Eu sei que para a história é muito importante. Mas na praticidade não é bom você andar naquele calçamento. Porque o piso cedeu de um lado, então você pode cair. Então há algumas opções se querem conservar as pedras. Retiram-se essas pedras, faz aquela base que fazia antigamente de barro, que foi feita na época, não é? E com o mesmo material, volta novamente para o local para refazer, igual quando você quer reaproveitar um material, né? Agora, deixar da forma que está ali, só a chuva vindo e cavando buracos, eu não acho correto. Porque a rua fica perigosa para a pessoa andar, né? A do centro, em volta da Praça Irmão Dantas, né, que eu também vi quando colocaram até aquele asfalto, que na época também eram só as pedras, né? Na verdade, é muito bonito as partes das pedras. Mas como fazer então? Deixar aquele buraco em volta da igreja? Porque se for uma procissão, um idoso para ir, precisa que alguém segure o idoso. A não ser que não estou lhe dizendo, que venha uma reforma e recoloque o material da mesma forma que foi feito na época. Aí tudo bem, não sendo que faça uma outra coisa para parecer mais com algo histórico. Agora que é bonita a parte histórica é muito importante. Né? As histórias que contam, por exemplo, da igreja, de que a santa não era para ser a igreja ali, que era para ser em outro lugar, e a santa amanhecia no pé de carnaúba, né? No local que é a igreja. Então, isso aí para você contar é muito bonito. Agora, em si, aquele calçamento aqui não está tão bom. De maneira nenhuma. Quais são os lugares de memória de Dona Teresa Cristina? A estação de Piracuruca, pelo trem, né? Porque eu era menina e ia para a Ponte de Ferro, quando o trem vinha eu pulava dentro d'água pro porro, de dentro do trem me via pulando dentro d'água no rio, pulava de cima da ponte. Quando o trem chegava, que ficava andando, correndo dentro dos vagões, né? Não podia andar no trem, mas tinha que, o trem parava, ficava. Ou quando você via as sacas que vinham antigamente, que eram colocadas dentro do trem, que transportavam as sacas, o gado que transportavam, né? O telégrafo, que eu me lembro, que a pessoa ficava na estação, que naquela época eu ouvia o barulhozinho, trim, 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 trim. Aquilo era muito bonito, né? Ou até as histórias tristes de quando o trem, os dois trens se encontraram e houve um acidente muito sério em Piracuruca. Eu, menina levada, estava grudada no trem, quando vi o outro eu pulei dentro de uma vala, depois saí correndo gritando que algumas pessoas perderam a perna, né? Outras ficaram presas dentro das ferragens. Então, essa história aí, ela é muito forte. Outra história que eu tinha de Piracuruca
o Monsenhor Olávio, o Monsenhor Benedito, né? Os dois padres que, vestidinhos de branco, que andavam na rua e as crianças corriam atrás pedindo a bênção. Eles gostavam de dar bombons, né? Aquelas balinhas para as crianças. O patronato Irmão Dantas, você via as freiras, antigamente, quando eu cheguei a conhecer, a farda antiga do Castelo Branco, o presidente de Castelo Branco, que hoje em dia é o Sete Inês Rocha. Essas memórias, né? A Praça da Televisão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ali, que é atrás da Igreja Matriz. Aqui em Piracuruca tinha uma diferença de classe social e as duas praças serviam como isso. Você sabe disso, Milka? Queria que você contasse a história das curicas. Olha, assim, a Praça da Televisão era a Praça das Curicas, que era dos pobres, né? E a Praça Irmão Dantas que era a praça da classe social mais elevada. Então, a classe mais inferior, ela ia para a Praça da Televisão e o costume era você ficar dando voltas na praça. Aquilo é que era o jeito de você flertar, de você paquerar. Aí, a pessoa ficava dando volta na praça com uma amiga ou com um namorado, dava volta e dava volta. E quando você se aventurava a ir para a Praça Irmão Dantas, aí você sofria preconceito. Porque a Praça Irmão Dantas não era praça para as curicas andarem, né? Não era praça para os pobres andarem. Então existia essa diferença social e ela era bem evidente nas duas praças. Da mesma forma também que quem era da Praça Irmão Dantas dificilmente viria, a não ser o menino que ele queria, como quem diz, namorar com a menina que o papai dizia assim, não namora com filho de rico, né? Filho de rico não quer nada com vocês. Aí eles vinham para a Praça da Televisão, não sendo, eram diferentes, né? O público de uma praça e o público da outra praça. E esse termo curicas? É porque eram as meninas, curica, que não tinha muito, digamos, é como se quase não fosse moça, né? Que chamavam, que diziam que você não era mais virgem, que você namorava com qualquer um, é uma curica, né? Chamavam. Eu pensei que é por conta que ficavam falando muito, porque eu ouvi outro significado de curica, é porque fica gritando. Gritando, né? Mas às vezes... Era outro sentido. Era, aqui é o sentido pejorativo mesmo. É o sentido pejorativo mesmo aqui. A pessoa. Que era o sentido pejorativo. Relacionar a pobreza com uma certa facilidade. Sim, porque, como eu estou dizendo, quem era de uma certa classe social um pouco mais alta, o rapaz, ele vinha para a Praça da Televisão e ele achava que ele iria namorar com aquela outra menina e que ele poderia fazer de um tudo, passar a mão nela, fazer de um tudo com ela. Aí era as curicas. Que não conseguia fazer Sim. com as meninas da praça. Caminhando da praça e vinha fazer com as outras. Os irmãos. Aí o pai dizia, não, namoro com filho de gente rica, né? Apesar assim de que pela a família em si, né? Pertencente à família em si, a minha família era de classe social mais alta. Só que a minha família, meu pai e minha mãe, né, não tinha esse poder aquisitivo, então nós íamos, mas era para a praça da televisão. Nós íamos para outra quando nós íamos com os tios, né? E a senhora falou da Praça das Curicas. Quem não tinha dinheiro, quem era pobre materialmente, ia para onde, assim? Quais eram os lugares que eles iam para além da Praça das Curicas? Eu acho que só ia mesmo na Praça da Televisão. Não tinha outro local assim antigamente não, né, Milka? E, assim, eu acho que um pouco mais atual, a Beira Rio e a Colonial e o sim, Grêmio. era. Para sair uma relação. Vamos lá. Bem, o Grêmio Piracuruquense, né, que é o clube, né, que nós chamávamos,
que tinha aquela famosa festa da Carnaúba, né? No Grêmio ia quem era da classe social alta, inclusive uma mulher que tivesse assim a reputação um pouco falada não entrava, era proibida a entrada lá. As sendeiras. Não é nem só a sendeira, porque a sendeira é a mulher que ela já foi casada e ela era separada, que foi o meu caso, né? Eu fui muito chamada de sendeira. Eu vou pedir pra Sara dar um pause, bem só Só pra gente acabar trocar. Isso, pois vamos tomar um cafezinho? Aceito. Ó, Essas outras autoras e autores aqui são a da nova geração, são São. amigos, como é que funcionou? não os conheço. Eu recebi o convite pela internet, que a pessoa me encontrou pelo Recanto das Letras, do mesmo jeito que também para este livro aqui, né? Que me encontrou pelo Recanto das Letras. Na verdade, este aqui viu do Rio de Janeiro, do livro do Rio de Janeiro, que foi publicado, e pediram lá para autorizar. E eles disseram que não, que a autorização teria que ser minha, né? Deram o meu e-mail, entraram em contato, e assim foi que eu autorizei. Esse daí também, eles me encontraram pela internet, e eles me fizeram o convite, né? E aí eu fui participar da antologia. Às vezes eu recebo outros convites, mas você precisa de dinheiro para participação, né? Essa daí na época, como era palestra para escolherem, Vai só colocar o microfone para de volta aí. escolherem, mandar 10 para escolher 5 poemas, me escolheram os 10. Aí o meu filho foi e ele pagou, né? Por os livros a mais, né? Na época foram 20 livros, né? Que ele pagou. Dona Tereza, e a conversa com a senhora é tão boa Oh, meu Deus. que a gente eu estou fazendo perguntas aqui que surgiram agora, Não, nada como diz a planejado. história, eu passo o dia em casa e a janta da mamãe, o jantar da mamãe já está pronto, né? Já tomamos café, então tem água para beber, como diz a história, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual é o objeto que mais representa Tereza Cristina? O objeto que mais me representa eu acho que é uma bolsinha tiracolo. Eu gosto muito. Me recordei aqui de quando eu estava dando aula para a série do neto, que é o vereador agora, né? E tinha a Luana, que era colega dele, e ela fez um desenho, né? E no desenho, a Luana me desenhou uma bonequinha e botou a bolsinha tiracolo. Aí como ainda hoje eu gosto de andar, né? Inclusive a minha bolsinha foi a mamãe que fez, eu gosto de andar com ela na rua, aqui na cidade, né? A mãe costurando, mesmo sem enxergar direito, dobrou um pano, eu peguei as alças de uma bolsa boa, e digo, mãe, vamos botar essas alças aqui, eu vou andar com essa bolsa de pano. Então, a bolsa tiracola que eu acho que... Né? Também assim, eu sempre gostei de ou um boné ou um chapéuzinho, né? Mas a bolsa tiracola é mais antiga. Então, a bolsinha que eu acho que é um objeto que me representa mais. Tá, no final, se a senhora permitir a gente fazer uma foto dela pra gente registrar a sua bolsinha de estimação. Sim. Né? E para a cidade, assim, o que é que a senhora acha qual é o objeto que mais representa a cidade de Piracuruca? O que mais representa a cidade de Piracuruca, eu acho que seria... eu fico presa a duas coisas para mim. Eu fico presa entre o mercado velho, que inclusive no Rio de Janeiro, quando eles estavam uma vez querendo homenagear cada um dos escritores da Academia Literária Lima Barreto com a capa de um livro, eles me perguntaram se eu queria o mercado, a foto do mercado público ou a foto da igreja matriz. E eu optei pela foto do mercado público porque eu acho que ele representa assim, para mim tem assim o fato de que todo mundo vai ao mercado todo dia, né?
e não importa qual religião seja, e a igreja matriz só iria representar-se mais só os católicos. E Piracuruca não tem só a igreja católica, né? Apesar de que a história gira em torno da igreja matriz, a história da cidade, né? Mesmo que não seja o nome da cidade, que o nome vem do peixe que existia na água do rio, né? Mas a história, quando você vai contar a história de Piracuruca, você... a igreja de São do Carmo, a Praça Irmão Dantas, os irmãos Dantas que construíram a igreja, né? Mas eu acho assim que o mercado, para mim, eu optei pela foto do mercado no público. Então, Que é uma foto que a senhora ainda tem? eu não sei se em um destes livros, mas no Rio de Janeiro tem uma das capas dos livros, destes livros, que eles quiseram me homenagear e botaram a foto do mercado público de Piracuruca. Que é para estar por aqui, porque uma vez eu emprestei os livros, esses aqui que estão aqui, e deles eu peguei, coloquei, né? Não sei se... Eu não conferi quando recebi da escola, né? E dentro do mercado, qual é o objeto que a senhora mais procura, assim, que a senhora mais admira, que mais lhe representa? O mercado mudou muito. Eu acho que seriam as bancas que hoje em dia não são colocadas para frutas. Tinha a banca de verduras e eu saía da escola e aquela época a escola não tinha lanche nem nada e eu tive assim uma infância sofrida porque o papai tinha alguns vícios e deixava de colocar alimento em casa, né? Então eu passava pelo mercado e pedia às vezes uma banana, uma laranja, né? Ao feirante, e ele dizia assim para mim: se você comer essa cebola branca bem aqui sem chorar, eu lhe dou. Então aí eu ia e comia, né? Acostumei tanto que comia a cebolinha branca sem chorar, comia achando graça. Então dentro do mercado, quando eu me lembro do antigo mercado, eu me lembro disso. Gostava de comer a cebolinha branca. Que é a cebola de cabeça, né? Só que ela que era branquinha, miudinha. Dona Teresa, a senhora é uma pessoa muito inteligente. Eu estou aproveitando também para fazer perguntas que eu acho que a senhora tem condições assim de nos ajudar. A senhora falava ainda há pouco sobre a desigualdade social, né? Tinha os lugares que os pobres, tinha um lugar que os ricos. Como é que a senhora vê isso hoje em Piracuruca? Vou lhe dar um exemplo, né? A gente está fazendo um inventário participativo. Nós fomos à igreja, mas nós fomos ao terreiro, nós fomos a outros espaços, nós mais tarde vamos lá para a zona rural, conversar com o pessoal da zona rural. Então, assim, uma cidade tem muitas cidades dentro dela. Isso. A sua cidade, ela é a cidade que a senhora percorreu, que a senhora percorre, mas cada um tem sua cidade e cada bairro tem sua cidade. E aqui, não sei se a senhora concorda com a gente, né, porque a gente também está tendo essa percepção muito breve, porque a gente precisa ouvir as pessoas que moram aqui há muitos anos. Pouco se fala, por exemplo, de Piracuruca indígena, né, da Piracuruca que tem a sua herança africana, que tem a sua herança afro-indígena. Como é que a senhora avalia isso, né? Assim, essa ideia de uma Piracuruca que é do centro histórico, que é do patrimônio, mas que também acaba, querendo ou não, invisibilizando outros espaços, outros lugares, né? Fruto dessa desigualdade, né? Como é que a senhora avalia esse cenário? Às vezes eu também me questiono sobre o fato de que Piracuruca tem registros indígenas em suas pedras, né? Porque se você for aqui para o lado do Ceará, que aqui tem uma propriedade que aqui dentro de Piracuruca, logo após agora a nova Piracuruca, tem aquelas pedras à esquerda, né, professora Milga? Pedra do Índio. Pedra do Índio.
Então as pessoas desconhecem isso aí. Eu conheço porque quando eu era criança tinha um campinho de futebol por ali e eu gostava de jogar futebol com os meninos, né? Era macho fêmea, que os meninos chamavam, né? E eu conheço um pouco destas pedras. Mas as pessoas aqui desconhecem, é como se, não sei se devido ao preconceito, né? Se tivessem como que fosse apagado estas memórias indígenas e também principalmente as memórias africanas. Porque a Piracuruca também tem o lado colonizador, né? Tem o lado daquelas pessoas que eles eram donos proprietários de engenho, donos de fazenda, de gado. Então eles tinham um certo poder aquisitivo e eles, quando iam casar suas filhas, né, faziam o casamento dos filhos, queriam saber a classe social e também queriam saber a raça, se é negro, né, ou se ele era indígena. E eles procuravam fazer como se fosse uma seleção, né? Então é como se, eu acho que as pessoas tentaram esconder, camuflar que não existia um preconceito, quando existia, na verdade, mesmo nós sabendo que muitas pessoas aqui, elas já sofreram essa miscigenação, que você não encontra mais o branco português, de forma nenhuma. Mas algumas famílias ainda tinham isso. Eu acho que ainda hoje perdura um pouco esse fato desse preconceito. O preconceito social, principalmente, e o preconceito racial ainda. Principalmente assim, pela cor, né? E você vê. O preconceito social aqui, ele é tão grande que às vezes você vai em certos locais, você precisa, digamos, se vestir bem para você ser bem atendido. Porque eles avaliam o seu poder aquisitivo e pela roupa que você veste, né? Então você precisa, eu vou ao banco, eu vou bem vestida. Eu vou à igreja, eu vou bem vestida. Sabe? Não é o fato de você dizer assim, eu estou em casa com uma roupa que está considerável e eu morar bem aqui pertinho e ir lá assim. Não. Então existe ainda hoje este preconceito aqui em Piracuruca. Apesar de que o poder aquisitivo, ele não se concentre em uma certa classe social ou em um certo grupo racial. Ele não se concentra mais assim. Eu acho que é em qualquer cidade que tem outra cidade dentro de outra cidade. Porque dentro do bairro, como você disse, ele é uma cidade. Então dentro daquele bairro, dentro daquela cidade, tem a pessoa de maior poder aquisitivo que às vezes, se você for olhar, as origens dela não é a mesma do outro bairro, né? Então, existe, mesmo apesar disso, dessas diferenças, ainda existe dentro da cidade Piracuruca, ainda existe também este preconceito. Não sei se era essa a resposta. Não, exatamente, perfeito, perfeito. E a gente ouve muito também, dona Tereza, assim, algumas pessoas nos disseram que, por exemplo, o bairro Aquidabã é bairro indígena, né? Lugar de terras indígenas. O bairro Guarani é lugar de terras indígenas. A senhora sempre ouviu isso, assim, de que tinha lugares em Piracuruca que eram lugares indígenas? Ou a senhora não era comum ouvir isso? Não, não era comum ouvir isso, de maneira nenhuma. Era mais comum ouvir falar de classe social, de pobre, né? Por exemplo, aqui a margem do rio Piracuruca, né? Que eram os ribeirinhos, né? As pessoas que moram às margens do rio, né? Eram pessoas pobres.
Mesmo, apesar de nem todos serem pescadores, porque eram lavandeiras. Eram principalmente lavandeiras antigamente. Que elas lavavam as roupas, né, das pessoas do centro e lavavam no rio Piracuruca, nas pedras do rio. Então elas eram as pessoas ribeirinhas, elas eram tidas como pobres, elas sofriam mais aquele preconceito, né? Mas de dizer que de raça indígena, não tenho muito este conhecimento. Essa coisa dos tocarijus, dos tapuias, que algumas pessoas, por exemplo, tem Laoca tocarijus, isso aí é recente, não eram histórias contadas antigamente. Não. Às vezes não contavam, quando contavam a respeito de 7 cidades, que iam contar algumas histórias, né? Mas não sendo que nem toda a população tinha acesso a ir às 7 cidades. Porque não dava para ir a pé, precisava de transporte, tinha que pagar a entrada, né? Pagar um guia. Então, na verdade, as escolas nem divulgam tanto. Às vezes, uma vez no ano, uma série é que a escola mandava para ir a 7 cidades. Quer dizer, não era uma coisa muito divulgada, não faz parte da cultura, para poder a pessoa se apropriar daquilo e conversar em casa. O aluno vai, chega em casa, conversa, e o pai conversa. Não me recordo. A mesma coisa em relação às heranças africanas, assim, de ter quilombo aqui perto, a senhora nunca ouviu falar na sua infância? Não, na infância eu ainda, do candomblé só, né, que a gente chamava de macumba, né? Que aí ainda eu me recordo desse que tinha um salão, que era do finado Nascimento, que ele reunia com as pessoas, elas iam e dançavam, baiavam, e tinha um também, o dele era bem aqui, era Ribeirinho, perto da Ponte Ferro, e tinha um também na Esplanada, né? Lá também, um salão lá. Mas fora isso, de origens africanas ou indígenas. Esse salão que ficava perto do rio, ele não existe mais, Não né? existe mais. Os parentes hoje em dia têm só casas lá. Mas Ele chamava, era o macumbeiro, o Nascimento. Uma coisa que tinha muito aqui em Piracuruca, que ainda hoje tem, eram os rezadores. Não sei se você sabe, esses que faziam rezas, que tinham aquelas rezas de rezar, não só na criança que está com febre ou que está vomitando, eles rezavam também por outras razões. Você está doente, você está triste, então eles rezavam em você. Você estava, o marido lhe largou e você está muito triste, tipo depressão que o povo chama, que tem a depressão hoje, naquela época não tinha esse nome, né? Tinha tristeza profunda, então eles rezavam. Então tinham esses rezadores, o rezador que quando não chovia na roça, que ele rezava dentro da roça dele, chovia, ou ao contrário, quando estava chovendo demais, alagado demais, que nem aqui meu pé de goiaba que pega água demais, que queriam diminuir, faziam também essas rezas, né? Inclusive o pai do meu pai, dizem que roubaram uma vaca dele, do avô Zeba, né? Roubaram a vaca do vovô e o vovô ficou dentro de casa rezando a noite toda. E disse que de manhã um dos homens da fazenda chegou e gritava: seu Zeba, a vaca tá morta lá na porta. E quando o vovô foi, a vaca estava lá fora, morta, de língua de fora, de passar a noite correndo até chegar na porta de casa. Porque a reza fez a vaca encontrar o caminho de casa. Então aqui tem também essas histórias destes rezadores aí. Que estes mesmos rezadores é os que a gente tem ainda hoje, que se sabe que eles diziam que tinha uma reza, que quando estavam para morrer, enquanto não encontrasse a reza, ele não morria. Porque eu mesma, menina do meu avô, tive que ler o livro dele de reza todinho, que meu avô estava com uma semana e não morria. E quando eu terminei de ler, que eu cheguei em casa, disseram que o vovô tinha morrido. Passei o dia todo lendo o livro.
E a senhora acha que eles aprenderam com quem essas rezas? Foram passando de pais para filhos, é uma coisa mesmo de herança. Ou de amizade. Por exemplo, o vovô deixou para o tio Quincas, e o tio Quincas deixou para a mãe do Antonino. O professor Antonino, que é amigo que eu conheço. Assim, ela é uma pessoa também que a gente seria interessante Pois é. conversar com ela. Que aí Dona das Dores. Dona das Dores, é. E os filhos dele não quiseram e ele se dava muito com ela e ensinou. Ele a ensinou as rezas dele. Então quer dizer que essa passagem de tradição poderia ser por afinidade, Por não afinidade. necessariamente Por traços parentesco. Genéticos, hereditários, não. De maneira nenhuma. Porque às vezes as pessoas tinham assim, é o afilhado, é uma pessoa que ela se dá muito bem, que né? confia. Que é uma filha, né? Aí ele confia na pessoa, né? Então aí eles ensinavam. Como você diz, é preciso ter afinidade e gostar daquilo, né? Porque você tem que se dedicar muito. Porque, principalmente, acho que a pessoa que reza, porque ela quase nunca pode dizer não, né? Então, é como se tem que estar sempre disponível. Então não é qualquer pessoa que quer Quem aprender. reza não pode se negar a rezar. Pois é, para não negar a reza. Aprender a rezar, trabalho mais. E a importância da Dona Maria do Carmo e do seu José Brito. José Brito para Piracuruca? Essa ali é uma riqueza. Inclusive, quando vocês me perguntaram sobre Piracuruca, eu me lembrei. A Dona Maria do Carmo, ela escreveu, né, livros, e as histórias dela contam muito de Piracuruca. Demais. Então eles já são, como que diz, fontes históricas de Piracuruca, né, os dois. Principalmente a Dona Maria do Carmo, que gostava de registrar, né. Esse material que ela produziu tá com ela, parece que uma parte vai pro museu, não é isso? É, no museu dela. Dona Tereza, para a gente finalizar, porque a senhora também, né, precisa descansar, a senhora não enjoar muito rápido da gente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se a senhora tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem, né, dizer assim, olha, eu queria falar isso para a cidade de Piracuruca. O que a senhora quiser falar, né, dizer assim, olha, eu acho que Piracuruca precisaria ouvir isso, porque aí a senhora não conseguiria falar com todo mundo, né? Vamos supor, numa ideia hipotética, de que aqui a gente conseguiria, né, dizer assim, ó, todo mundo em Piracuruca precisa saber disso. O que é que a senhora gostaria de dizer? Eu gostaria que Piracuruca fosse um lugar de mais calma, de mais amizade, de mais paz, que as pessoas compreendessem que não existem essas diferenças de classe social, de raça, até as diferenças de religiões. Acho que as pessoas deveriam procurar viver em paz, cada um compreendendo as suas limitações e a limitação do outro. Procurar se aceitar, compreender o outro. Porque é muito bom você andar pela rua e você poder olhar para a pessoa assim de frente e você dizer a ela, bom dia, boa tarde, boa noite, sem você ter medo do que a outra pessoa venha pensar daquele cumprimento. Porque atualmente você tem até medo de cumprimentar as pessoas e ser mal interpretada. Então, aquela paz que você tinha da cidade pequena, que você conhecia todos e você cumprimentava, e você poder andar despreocupada na rua, era bom demais. Então, é preciso, eu acho, que você cultive isso em casa, no interior da família, né? Dentro dos grupos sociais, porque às vezes você bota a culpa só em alguém.
ultimamente o ser humano está muito preocupado com isso, em botar culpa nos outros, né? Culpar esse, culpar aquele, culpar o governo, né? E você começar dentro de casa. Você poder olhar assim para o Caio, né? Quando você passar pelo Caio e você deixar o Caio sentir que eu estou cumprimentando, porque eu tenho carinho, porque eu tenho amizade por ele. Então, essa sensação que se pode ter de se viver dentro de um grupo social piracuruca, eu acho que isso é bom demais para você viver. Do que você viver com medo de você andar na rua, até de você, como eu digo, de cumprimentar alguém e se achar mal interpretado. Então, e isso seria bom demais. Né? Isso é um sonho, uma utopia. Mas seria muito bom, né? Parabéns. Dona Tereza, dessa conversa que a gente teve, a gente vai produzir um livro, né? Aí a gente vai contar também um pouco da sua história. Eu fiz. Vai ter uma foto bonita da senhora. A senhora autoriza que essa conversa a gente possa utilizar para fazer essa Não tem pesquisa? nada ainda. Certo. Não me perguntaram nem com quem que eu namorei tanto. Pois é. Não deu nem para entregar a família tudo, né? Não, pensa que Me deu vontade de lhe perguntar sobre seu namoro lá Oi. na praça, mas Mas você pensa que eu escondo dos meus filhos? Eu digo pra eles assim, digo, olhem, eu só não namorei com gordo, que eu nunca me quis. Mas de novo a velho, pobre, rico, feio e bonito. Aí o Abimael, né? Mamãe, para com essas Pode histórias. passar. Aqui, olha, minha caçula. Essa aqui é a minha caçula, Micaele. Professor Agostinho, professora Ana, a Milka, a Lina de Piracuruca, este é o Caio e aqui a Beatriz, Micaele. Igualzinho chamei a Alissa. Pois então, eu digo, não escondo pra esses meninos não, digo, namorei até o dia que eu quis. No dia que eu não quis mais, como eu disse, não tive mais vontade, encontrei outras formas de me sentir amada, né? E aí, olha, mas eu não nego pra ninguém não. Maravilha.